O que é? O tocadorzinho aqui, né? Funciona muito bom. Bom. Vou só pegar minha pasta. Deixa eu ver aqui só, Marcelo, se está enquadrado ali, ó. Tu tem meio metro para cada lado para te posicionar aí nesse verde aí. Vou puxar um pouquinho mais para cá, porque eu escrever ali do lado. Então, pessoal, um bom dia para vocês de novo aqui, né? E nós vamos trabalhar na lógica. A gente vai dar uma acelerada. A gente começa tarde aqui, tem bastante coisa para ver. Pessoal, o que eu vou fazer hoje? A gente vai ter uma oportunidade ímpar aqui. Nós vamos emparelhar aqui e ver todo o conteúdo da aula aqui, de maneira sucinta, até a aula 2 fazer os exercícios. Primeira coisa, o que eu preciso de vocês? Vocês têm que acompanhar a disciplina. Vocês não podem deixar juntar matéria de uma semana para outra. Por quê? Porque o nosso curso aqui tem uma característica, a nossa disciplina tem uma característica. A lógica, ela é um degrau. Né? A gente tem uma sequência que a gente tenta ser o mais intuitivo possível para construir o nosso conhecimento. Então, a gente começou o mínimo, entrada e saída, agora estrutura de decisão e estrutura de repetição. Por quê? Porque o nosso objetivo é resolver problemas. Então, com cada ferramenta que a gente vai ganhando, a gente consegue resolver uma gama maior de problemas, até chegar no final da disciplina e quase qualquer 99% dos problemas computacionais a gente vai conseguir resolver com o que a gente conhece. Então, assim, ó, o que a gente tem lá no Inco? Nós temos aí uma apostila bem completa do próprio ETEC, que é um material extenso, ótima fonte de referência. E aí nós temos o meu manual de sobrevivência lógica. Pessoal, esse manual é o mínimo do mínimo que vocês têm que saber. Ele tá. Vocês já leram as páginas recomendadas? Não precisa mentir aqui. Algumas. Tu. Pois é, o manual ele é pequenininho, pessoal. Eu fiz ele no formato e-book. Então, tem 50 páginas, mas na verdade, se fosse para mim A4, ele daria 25 páginas. Pessoal, ele é, na minha opinião, até porque eu escrevi aqui, ele é bem intuitivo, começa lá com uma abordagem bem simples, e assim, ó, não tem muita teoria, é o mínimo do mínimo com exemplo. Então, assim, ó, é obrigatório vocês lerem o manual. O mínimo que a gente vai precisar saber para passar é isso aqui. Tem mais coisa? Tem bem mais coisa. Mas a gente não está aqui no nível de sofisticação pelo nosso tempo, pelo objetivo do nosso curso. E a gente vai usar a nossa disciplina todo o resto da vida. Seja para escrever algoritmos chaves, para documentar processos, ou seja, depois a gente fazendo a programação, vocês vão ver que é muito similar. Pessoal, fora isso aqui, eu disponibilizei semana passada um material. Deixa eu usar esse aqui, que é esse outro aqui. Aqui. Eu tenho ele impresso aqui. Pessoal, a minha ideia aqui, eu vou até dar uma reformatadinha, que ele deu 3 páginas. Isso aqui é o resumo do resumo, pessoal. Isso aqui é o que vocês têm que trazer quando for fazer a prova. Tem basicamente toda a sintaxe que a gente vai usar na prova. É um guia de referência muito rápido. Eu vou reformatar ele para ele dar em 2 páginas frente e verso. Hoje ele está dando aqui, ó, só para vocês terem ideia do impresso. Essa é a primeira página dele, aqui é a segunda, e eu acredito que formatando, aumentando as portas, eu consiga pôr aqui, de repente, escrever a referência do lado e tal. Mas vai ficar 2 folhinhas, que é o mínimo da disciplina. Nosso objetivo não é estudar por isso aqui, mas é refrescar nossa memória por isso aqui. Porque até então a gente pode ter dúvida de como é que funciona a sintaxe. O que é a nossa sintaxe, pessoal? Pô, nós falamos português. Concorda comigo? Talvez aí vocês, por morar em cidades vizinhas, sei lá, fale alemão, italiano. Mas nós temos formalidades, né? Em qualquer idioma nós temos formalidades. Né?
E aí eu escrevo uma frase aqui, por exemplo, que está em português, concorda comigo? E tem dúvidas. E aí eu faço uma pergunta, desculpa, como é que é o nome? Karen. Isso aqui é uma afirmação ou é uma pergunta? Não sei. Por quê? Porque falta alguma coisa aqui na sintaxe. Eu posso botar um ponto de interrogação, virou uma pergunta, posso botar no final e posso botar até uma exclamação. Então, pessoal, nós temos uma formalidade. E isso acontece tanto no nosso algoritmo quanto nas linguagens de programação. Cada linguagem tem a sua sintaxe, a sua estrutura, a sua maneira de escrever adequadamente alguma coisa. Assim como nos idiomas, se a gente pegar português e espanhol, eles são basicamente parecidos, mas há diferenças tanto de sintaxe como de sentido em algumas coisas. Então, uma pergunta em português eu escrevo de um jeito, e apesar de escrever talvez a mesma pergunta em espanhol ser muito parecido, ela já tem um outro jeito diferente, uma sintaxe diferente, ela tem que começar com ponto de interrogação, parará. E isso acontece tanto no nosso algoritmo quanto nas linguagens de programação. Então, por isso que a gente tem uma estrutura aqui, que eu chamo de anatomia, que é uma sintaxe básica, que dentro do pseudocódigo existem muitas variantes, e até eu não estou tão preocupado com isso. Ninguém vai voltar aqui esquecendo ponto e vírgula, porque eu quero que entenda as estruturas e que a gente consiga representar a solução dos nossos problemas. O que é a solução de um problema de lógica? Nós nos apropriamos, aqui a gente estava falando no início da lógica, nós nos apropriamos uma parte da lógica para resolver problemas. Que tipo de problemas? Problemas computacionais. A nossa primeira atividade foi uma atividade que eu até não gosto muito, mas é tradicional, que eu chamo lá de algoritmos humanizados. Por que eu não gosto muito? Porque quando nós falamos humanamente, nós temos palavras ou expressões que resumem uma quantidade enorme de passos que a gente fala. Humanamente a gente entende, mas uma máquina não vai ser compreensível. Então a máquina a princípio é burra demais, a gente precisa cadenciar e sequenciar todos os passos para resolver o problema. Então quando a gente faz um problema lá de trocar o pneu do carro, quando a gente fala a ação, por exemplo, desaparafusar as rodas é um processo, eu não diria extremamente complexo, mas ele tem o seu grau de dificuldade. Porque se eu disser para te desaparafusar a roda, tu vai saber o que é. Assim como se eu disser para te abrir a tampa desse café, tu vai saber o que é. Mas se a pessoa que eu tenho que chegar até lá, eu tenho que dar uma volta, enquanto ou eu vou saber o número de voltas que eu tenho que dar, que a gente não sabe, ou enquanto a tampa não estiver aberta, eu tenho que ir girando. Eu faço uma repetição de operação, que na minha mente isso está introjetado. Então, pessoal, eu costumo dizer que a disciplina de lógica não é difícil e ela não é difícil. É claro que eu posso dar problemas aqui que tem um alto grau de complexidade para resolver. Que eu não vou fazer isso, e não é o objetivo da nossa disciplina. O objetivo da nossa disciplina é que a gente consiga resolver problemas. Nesse momento, eu não estou nem preocupado com a otimização do problema. Estou preocupado que a gente tenha uma solução. Se é melhor ou não, eu não estou importando. Se atender a solução do meu problema, está certo para mim. O que é o difícil na nossa disciplina? O difícil na nossa disciplina é exatamente a gente se dar conta dos passos que precisa. Eu tenho convicção que todo mundo aqui consegue fazer uma média de 4 números. Não tenho a menor dúvida, se eu der 4 números para todo mundo pedir uma média, vocês vão calcular. O problema é, talvez, eu conseguir parar para pensar os passos que eu faço automaticamente e colocar isso. Primeiro, elencar os passos, e segundo, sequenciar ou cadenciar eles. Porque às vezes a ordem faz toda a diferença, como na vida real. Não adianta eu tirar o pneu, desaparafusei e não levantei o carro. Não vou conseguir trocar o pneu, não vou conseguir atender a solução. É que no pneu, como a gente tem essas macro-ações que se traduzem em procedimentos, tirar a roda, desaparafusar, que eu entendo humanamente, no algoritmo, na nossa linguagem, nós vamos ter que escrever essas ações. Bom,
se a gente faz juntos aqui. Então, pessoal, para a gente começar a nossa revisão, vamos fazer aqui parte pelo nosso algoritmo, pelo nosso guia muito rápido, que já está disponível no tudo. E algumas partes que o nosso manual tem. Eu vou só aumentar aqui, porque senão a gente não vai conseguir ler aqui. Tá, então aqui na primeira parte a gente já falou, ó, ali sobre sintaxe, e todo um resuminho sobre resolver problemas. Pessoal, vou perguntar aqui para o desculpa, como é que é o teu nome? André. André, o homem da lógica aqui. Cara, eu tive um professor, um dos melhores professores de matemática que eu tive na faculdade, era o Vitor. Ele fez filosofia e depois ele fez matemática. Então as aulas dele eram fantásticas, lá, tinha toda uma teoria lá, emocional para ajudar o aluno a aprender ainda. O que é resolver um problema? No primeiro momento, eu acho que é satisfazer algo que eu preciso fazer, digamos assim. É uma definição. Eu preciso fazer. Para ti, João, o que é, João, né? Resolver um problema. Estou preparado na hora. É melhor. Pode botar aqui no cantinho aqui. Preciso espremer eles e preciso acordar para eles. A caneca da Uber aqui. Eu também preciso falar. Agora vocês não fiquem me respondendo, João. Eu acho que é conseguir fazer com que uma coisa seja concretizada. Conseguir que uma coisa seja concretizada. Tudo que vocês falaram está certo. Eu acho que dentro do escopo da nossa disciplina, o João está mais perto aqui do que eu quero. Por quê? Porque para nós aqui em lógica, e aí a gente pode pegar a física e pode pegar a matemática, embora a matemática, matemática talvez não seja o melhor exemplo, eu gosto mais da física, que é mais pragmática aqui. Todo mundo aqui pode estar longe do segundo grau, mas fez no segundo grau, senão vocês não estariam aqui. Em algum momento de vocês passaram por uma disciplina de física. Quando resolveu um problema de física, vocês viram um problema, tinha um cenário, e aquele cenário dizia o que ele queria. Tem um carro andando com velocidade, e aí ele vai encontrar o outro, não sei em que ponto, qual a aceleração final, ou qual o ponto de ultrapassagem, os problemas clássicos. E eram problemas, todo mundo concorda que é um problema. E o que eu fazia para resolver esse problema? Eu vi o que o problema me dava, dados que ele me fornecia, e eu olhava para onde? Para o problema. O que ele estava perguntando? Então eu tinha dados de entrada, e tinha a pergunta-chave lá, né? Que eu vou chamar aqui de solução que ele queria. E o que era o meu trabalho? A partir dos dados de entrada, de que maneira é possível eu atingir essa solução. E aí eu tinha que fazer o quê? Os passos aqui necessários para resolver o problema. Não é isso aí basicamente o problema de física? Às vezes nem tudo está lá nos dados, né? Era pedir alguma coisa que eu vou ter que dar um jeito de calcular por alguma forma para a partir dali chegar na solução. Às vezes não tem todos os dados de imediato, mas certamente o problema vai me dar uma condição de chegar. Eu tenho que raciocinar para resolver isso. Pessoal, nossos problemas de lógica, de programação, estão basicamente nesse script. A gente vai resolver, se resumir a isso aqui, pessoal.
clássico, entrada, processamento e saída, que é exatamente o que a gente faz lá na física. Só que a gente entrada, passos de solução, mas é uma entrada, processamento e uma saída. E não escapa disso. Porque são ramos em que aqui, ó, o processamento vai ser diferente, entre aspas, embora eu possa resolver computacionalmente um problema de física. E aí ele vai ter a mesma solução. Mas são ramos da lógica, embora sejam ciências diferentes, elas trabalham no mesmo campo e usam a mesma ferramenta para trabalhar. Então, por isso que tem um raciocínio similar. Pessoal, eu posso ter um programa ou um algoritmo sem processamento? Até posso. A gente até tem um exemplo na apostila. Até o exemplo da apostila tem ali, que é o Boas-Vindas. A gente fez na videoconferência, que ainda calculava a idade a partir do ano de nascimento. Ainda tinha processamento. Mas se eu não perguntasse a idade, se eu perguntasse o nome e desse uma mensagem, eu estou fazendo um algoritmo sem processamento. Pode. Mas é uma coisa que no mundo real a gente vai ver só academicamente. Porque não tem sentido não poder processar nada, né? Qual é a grande jogada do computador? É a gente poder pôr informações, guardar essas informações, recuperar conforme a gente quiser e fazer alguma coisa com essas informações, né? Então vai ter um processamento. Nem que seja gravar essa informação para guardar, fazer um cadastro. O cadastro tem um processamento. Então, basicamente, todo o nosso problema computacional vai se resumir a isso aqui. Eu ver o que eu tenho de entrada, diferentemente da física, lá eu posso calcular o dado, às vezes o cenário não deixa claro. Claro que aqui, ó, os primeiros exemplos que eu dou, eu já disse, faça um algoritmo que leia um número, que daqui a pouquinho eu vou dar um cenário que tu vai ter que ler e dizer, não, eu preciso ler esse dado. Porque no mundo real, ninguém vai te contratar para dizer, olha, eu preciso que tu faça, leia isso, faça aquilo. Isso, essa análise é parte do nosso trabalho. Ou alguém vai, se for trabalhar no esquema de analista, programador, alguém vai te dar um modelo para tu partir, mas via de regra, tu vai conversar com as pessoas e tu tem que entender o problema da vida real para resolver. Vou automatizar a escola. Tem que conversar lá. A gente trabalha aqui no Polo, não? Tu falou do Polo, achei que tu trabalhava aqui. Eu já estudei. Então tem que saber que tem alunos de vários cursos, de várias instituições, como é que é a nota? Um é uma avaliação por mês, outra é trimestral, outra é só no fim do curso. Vai ter várias coisas que eu vou ter que me preocupar para construir a minha aplicação. Então nota que nossos problemas nesse momento são bem simples. E às vezes alguma coisa pode voltar explícita e eu vou precisar desse poder de abstração para entender o que eu vou precisar de entrada. Por que a gente aprende primeiro algoritmo? Para nós não nos preocuparmos com a sintaxe da linguagem, com o formalismo da linguagem, e a gente se preocupar apenas com o raciocínio lógico e computacional de programação para resolver problemas. O algoritmo é como se fosse uma linguagem abstrata, que a gente chama de pseudocódigo, que nos permite, a gente está muito mais preocupado no registro dos passos do que a sintaxe dele efetivamente. E o algoritmo é uma coisa que, digamos, é de papel, né? Apesar de ter aplicativos que a gente possa simular a execução dos algoritmos, a gente tem que entender e conseguir testar um algoritmo no papel, que é o que a gente vai fazer aqui. Então aqui, pessoal, falamos aqui sobre o que é resolver um problema, basicamente aquele esquema entrada, processamento e saída, um problema de lógica de programação, já falamos da sintaxe. E aqui, ó, uma coisa importante, lá da aula 1. Vamos fazer aqui uma coisinha interessante. Vamos fazer uma média de 3 números aqui. Com 3 alunos. Diz o número de uma dessas. 5. Karen. 7. André. 4. 7, 8, 9, 10,
Vou dar uma quebrada aqui, né? Não, só de sacanagem aqui, vou ferrar a cara aqui. Passei para 6, tenho 15, uma barbada aqui, ó. Valeu para vocês aqui, cara. Exercício 15. Todo mundo concorda que isso é a média? Vocês conseguem fazer, né? E aí, 13, porque 13 é o número de números. Né? Se fosse 10, seria por 10, e assim sucessivamente. Pessoal, quando eu vou escrever um algoritmo, eu não vou fazer um algoritmo que vai pegar literalmente o número 5, 6, 4 e fazer aquele cálculo. Poderia fazer um algoritmo para isso? Poderia. Mas é um algoritmo que só ia servir para o número 5, para o número 6 e para o número 4. Pouca atividade prática. Nesse caso da calculadora, que ele faz o dado que ele quiser. A calculadora é um bom exemplo de um processo computacional. Apesar dela não ser um computador, o que eu faço? Eu coloco dados para ela, digo as operações que eu tenho que fazer. Isso são tudo o quê? Entradas. Eu estou dizendo que número eu quero, que operação eu quero. E a operação pode ser mais, menos, realização, potência, depende da calculadora. E eu vou ter o quê? Uma saída. Concorda comigo? Ele vai mostrar qual é a velocidade daquela operação. Ou um erro. Eu dividir alguma coisa por zero, ela vai ter um mesinho lá, que não existe isso. E aí a gente entra em questões filosóficas lá, tem um amigo da engenharia que aí entra na filosofia do dividir por zero, para mim infinito, mas aí a gente está fora do nosso delírio aqui. E aí é o seguinte, pessoal, concorda que isso aqui são os dados de entrada? Qual é o nosso processamento aqui? É operação só, mais, menos. Mais e a divisão. E o resultado que eu vou mostrar aqui ali. Quarto comigo? Pessoal, quando eu vou fazer isso no algoritmo, e até na própria calculadora, o que eu preciso? Vamos pensar a nível de computadores. Se todo mundo fez organização de computadores, nós falamos lá sobre memória de computador. Sobre que vocês tiveram um professor ótimo de organização de computadores. Memória. Aí tinha memória volátil, não volátil, tinha a RAM e ROM, e a RAM que a gente usa para guardar nossos programas, o computador ele limpa, beleza pura. A memória é endereçada por números hexadecimais, que a gente fez na IOC também conversão de base e tal, não nos interessa aqui. Então, pessoal, tudo que é dado dos meus programas vão estar armazenados na minha memória do computador, ou do telefone, ou do tablet, não interessa. Isso é outra grande sacada do algoritmo. Né? O algoritmo, quando eu dou um layer, eu posso, ou geralmente imagino que a pessoa está digitando aquilo ali, mas ela pode estar pegando o dado, de repente, do banco de dados, ela pode estar pegando do touch, do telefone, do tablet, ou pode ser por voz, o cara está falando, não me interessa. O layer é uma abstração que eu estou fazendo o quê? Um input no sistema. Como ele vai pegar aquilo lá, se ele leu do cartão perfilado, uma leitura ótica, não me interessa. A gente abstrai essas coisas todas para facilitar e se preocupar só com o raciocínio do meu problema. Quando a gente tiver na linguagem, a gente vai se preocupar. Estou lendo no formulário web, estou lendo direto do console, estou lendo do touch, aí é outro papo. Então, notem que o nosso nível de dificuldade aqui é muito menor, por isso que a gente usa disciplina para aprender a raciocinar. Logo em linguagem a gente já vai ter outras coisas para se preocupar. Então por isso que a gente tem que aprender bem lógica, para lá a gente se preocupar com o resto todo. Então pessoal, eu preciso guardar isso na memória. Nos primórdios, a gente interessava diretamente aqui. Eu nunca programei em Linux, mas eu trabalhei com um senhor que ele trabalhou lá em linguagem de máquina direto. Acho que quando criaram a Saber para ele foi uma maravilha. E trabalhava na África do Sul e eles tinham que dizer, aprender isso tal. Então é difícil a gente trabalhar com números e saber. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um conceito aqui, o objetivo do computador é facilitar a vida. Hoje, cada vez mais, inclusive dos programadores. Então a gente tem uma abstração aqui, que a gente chama de uma variável. E na lógica, tudo é lógica. O que é variável? É um espaço, uma porção da memória que serve para guardar meus dados. Basicamente, grosso modo, é isso. Eu coloco um rótulo para esse número de variável
para poder acessar essa memória. Para que eu quero acessar essa memória? Basicamente para três coisas. Eu quero acessar a memória para fazer as seguintes operações: armazenar uma informação, consultar ou recuperar, como queiram chamar. Memória, o que tem aí na variável memória? Quero imprimir. Ele vai lá e vai pegar aquele conteúdo e mostrar o que está lá. E alterar ou modificar? Modificar o conteúdo da memória. É isso que eu posso fazer na memória. Então, o que acontece com o dado que está na memória? Normalmente, não quer dizer que sempre, ele varia durante a execução do meu algoritmo. Por isso que não é variável. Feito na lógica, tudo tem um sentido. Então, e cada vez que eu executo ele, normalmente os dados vão ser diferentes. Dificilmente, se eu sair aí corredor afora perguntando me dá 3 números, 3 números, 3 números, alguém vai conseguir me dar esses 3 números idênticos aqui. Se fosse barbado, o cara já tinha ganho na nota aí várias vezes aí, ou na cena. O que eu tenho de característica da memória? Aí aqui, ó, eu quero deixa eu mostrar aqui. O que é importante quando a gente declara uma variável? Embora talvez nem todas as linguagens funcionem dessa maneira, a gente está no nosso algoritmo declarando da seguinte jeito. Pessoal, isso tudo bem explicadinho no nosso manual, né? Isso aqui é para ninguém sair daqui. Basicamente, ó, quando eu declaro uma variável, eu digo, pelo menos do jeito da sintaxe que a gente está usando, eu digo o tipo dessa variável e o nome que ela vai ter. Posso ter mais de uma variável declarada no mesmo, na mesma linha. Tá. Deixa aqui. Pessoal, o tipo, quando eu defino o tipo, é importante para o meu algoritmo e é importante para o sistema operacional. Porque quem é que gerencia a memória? Se foi lá a questão de AC, não trabalho do sistema operacional. Então, quando eu pergunto para o sistema operacional, ei, dá um espaço de memória aí. E aí ele me pergunta, tá? Ele vai procurar um lugar vazio e vai me dar. E ele vai perguntar que tamanho de memória eu preciso. E eu, enquanto programador, nesse momento até não preciso me preocupar tanto com isso, porque eu tenho os tipos. O que eu tenho que saber dos tipos? Os tipos guardam, como o próprio nome diz, tipos de dados. E no nosso algoritmo a gente simplificou para 4 tipos. O tipo inteiro, o tipo real, o tipo string, o caractere, e o tipo lógico. Lógico que a gente ainda não viu, vamos ver hoje. O tipo inteiro, pessoal, vai dar que tipo de números? Números inteiros. Porque a lógica não falha nunca. O que é um número inteiro, João? O número não é quebrado. O número que não é quebrado. É isso aí. Concorda com ele? É um número que não tem vírgula, não tem parte decimal. 1, 10, 20, 1000, milhão. O número real é o que é? O tipo real é para quê? Dinheiro. Para guardar dinheiro. Eu sempre digo isso como brincadeira, cara. Todo mundo fica me olhando, agora estragou a brincadeira. Não! Não tem nada a ver com o nosso real. Pode guardar dólar também. Mas pode guardar o resto da média. O tipo real é o que representa números que tenham divisões que gerem frações, ou tenha dízima, ou que tenha centavinhos. Foi o que tu quis dizer. Uma coisa importante. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, 15 é o que é? Inteiro. 3. 5. Beleza. Dividiu o inteiro pelo inteiro, tudo inteiro. Se eu tivesse 16 ali, que era o que ela tinha me dado, isso eu tenho que tomar cuidado. Sempre que eu tiver uma divisão, vou usar um real. Porque eu posso ter uma parte fracionária. Posso ter uma parte. Não quer dizer que eu vou dividir um inteiro por inteiro e vou ter um fracionário. Isso é importante. Afora isso,
de eu registrar para o meu algoritmo saber o dado. Isso é importante na linguagem, embora às vezes a linguagem que a gente for usar não é uma tipagem forte, não vou precisar ter essa declaração, mas aqui a gente vai forçar para raciocinar. O tipo impacta em como o dado é armazenado na memória. Então, geralmente, por exemplo, no tipo inteiro, isso mudou, de acordo com a arquitetura da máquina. Mas vamos usar aqui o tipo inteiro ocupa 1 byte. Todo mundo sabe que é 1 byte que a gente viu lá em OC. 8 bits é o mínimo de informação inteligível no A. É 1 byte. O tipo real, ele já vai usar pelo menos 2 bytes. Um para a parte inteira e outra parte fracionária. Aí se eu pensar assim, eu vou usar então sempre real, porque, real, não vou errar nunca. E aí, primeiro que, conceitualmente, na minha lógica, não estou me preocupando em raciocinar direito sobre a minha informação. E fora isso, eu tenho um outro problema, que é de ocupar minha memória. Mas o meu computador tem um monte de memória. E o teu telefone? Quanto tem de memória o teu telefone? E a tua internet? Porque os dados hoje, a gente programa aqui para a internet, é o nosso curso. E aí eu estou mandando um monte de números reais lá para a máquina do cara, gastando o dobro de espaço, ocupando o dobro de banda. Mas é um cara só. Imagina, por exemplo, quando vocês fazem a inscrição lá para um curso, para um concurso, para o Enem, FIES ninguém consegue, né? Quantas pessoas estão fazendo a operação ao mesmo tempo? E aí tu está descavidamente ocupando daqui a pouco um monte de banda que tu não precisava. Então não tem lógica isso, né? Poxa, a gente está no curso de lógica, vamos fazer as coisas logicamente. Então a gente tem que ver a informação, raciocinar que tipo de informação é para representá-la adequadamente. O tipo string é um tipo literal. Basicamente, tudo que está entre aspas, de preferência dupla, é uma string. Eu perdi minha caneta aqui. Então, Marcelo é uma string. Um, dois, três, quatro, se está entre aspas, não é número. Mas aquilo ali é número. Para vocês. O computador ele vai enxergar aquilo ali como uma string. Posso fazer somar strings? Não, posso concatenar strings. Apesar de alguma maldita linguagem que a gente vai ver, ela consegue tentar converter isso num número e somar. Porque programadores velhos pode fazer lá o meio, que quebra a página, mas isso é horrível. Daqui a pouco ele está lá fazendo um dado, aparentemente funcionando, e às vezes dá errado, eu não consigo achar um problema e vem um erro do tipo. Então eu gosto mais de tipagem forte aqui. E o tipo lógico que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pessoal, querem fazer uma pergunta sobre variáveis? Se vocês olharem outros materiais, vão ter outros tipos, aqui a gente está no mínimo do mínimo. Simplifiquei o máximo que é para ser inteligível aqui. Eu não quero esse cara, quero voltar para esse cara. Aqui, pessoal, temos um baita resumo aqui, da maioria dos nossos operadores. Operadores aritméticos, aqui é uma diferencinha, todo ano eu aproveito para ajustar e não ajusto nunca, em relação ao nosso guia. Por exemplo, lá no guia, aqui está a mod, aqui eu usei %. Esse cara aqui está muito próximo, para não dizer que está igual, às linguagens que a gente vai usar. Esses operadores vão servir para Java, vão servir para JavaScript e para PHP. Então por isso que está formalizado aqui uma coisa mais prática, assim. Mas lá no guia eu usei o operador mod, usei o operador div. E aqui o mod está com 1%. Pode ser qualquer um dos dois, não tem problema nenhum. O nosso computador não vai reclamar. O que eu quero chamar a atenção? Comentários, que são só para a gente documentar coisas para a gente, eles são ignorados lá pelo algoritmo, pela linguagem. Esses caras a gente vai dar uma atençãozinha daqui a pouco, os relacionais. Esse cara aqui que eu quero chamar a atenção.
O que é esse atribuidor aqui? Atribuidor, perdão. Igualdade. Esse operador. Não enxerga como. Não enxerga? Mas para aqui. Esse cara aqui, ó. Outro detalhezinho, pessoal. Aqui, ó. Tá com dólar na frente porque é a sintaxe do PHP, né? Isso aqui teria que ser o nome da variável, que a gente vai desmoronar esses dólares. Igualdade primeiro. Igualdade. Esse é o grande problema. Aqui ele não é igualdade. Aqui ele é um operador de atribuição. Que é o que a gente faz lá. Média igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Alguns, eu até prefiro, mas é difícil no guiazinho a gente usa, em vez do igual, usa a flechinha para ser o operador de atribuição. Ó, então aqui, ó. Cara, tu tá enxergando aí? Chega mais perto aí, cara. Não enxerga. Tu enxerga aí, André? Eu tô Aqui. com uma cópia aqui. Eu tô com uma cópia. Enxerga? Então aqui, ó. Dólar A, o A, variável A, recebe 10. Isso aqui não está comparando se A é igual a 10. Ele está pegando o que está aqui e atribuindo para essa variável aqui. Então eu poderia fazer assim, ó. A recebe 10. Quando tivesse igual, a gente tem que ler da seguinte maneira: a melhor leitura é A passa a ser 10. Não é uma igualdade, é uma atribuição. Aqui, eu coloquei da seguinte maneira, o mesmo igual. Como que é? Um operador racional. Aqui é uma expressão que vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Se 5 é igual a 5, se x é igual a x. Isso é uma igualdade. Isso aqui não é uma atribuição. Como é que a gente vai saber quando é um e outro? A gente vai saber daqui a pouco. Eles não estão atribuindo y para x. Não. Ele está testando se x é igual a y. E aí ele vai ter um verdadeiro e um falso. Geralmente, ou atualmente, isso nas linguagens não é mais problema. Geralmente ele se usa como operador relacional um igual igual. Até poderia ter botado essa sintaxe, mas para não ser mesmo igual, faz mais sentido na matemática. Aqui é operadores de incremento, tem lá no guiazinho, a gente não necessariamente precisa usar, e aqui os relacionados que a gente já vai dar uma atençãozinha para eles. Pessoal, anatomia básica do algoritmo. O que é anatomia? É a nossa sintaxe. Normal. Vou descrever que aí agora foi tudo ali. Ó. Foi bom ali no outro, mas nesse aqui deu isso tudo ver. Pessoal, isso é o que eu espero a nível de sintaxe do nosso algoritmo. Ele começa com a palavra algoritmo e um nome que faça algum sentido. Pode ser qualquer nome? Pode. Mas vamos tentar botar um nome que faça algum sentido no problema. Há muitos anos atrás, até tem algumas linguagens como Java, que o nome que está aqui da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo e tal, mas isso não nos interessa. Tem a área de declaração de constantes. Constantes é uma porção de memória, está na nossa guia, em que ela é volátil quando termina o nosso programa, ela morre, teoricamente. E ela é muito parecida com a variável. Ela não precisa necessariamente ter um tipo, ela precisa ter um valor. E esse valor, ao contrário da variável, ele não vai ser modificado durante a execução de todo o meu algoritmo do programa. Por isso que não é constante. Então eu uso constante, por exemplo, eu acho que esse é o clássico do pi. Boto pi, e aí em vez de ter que escrever toda vez 13 para 14, eu boto a variável pi e deu para a bola. O dia que eu quiser mudar precisando do pi ou melhorar, só altero uma vez lá em cima e ele automaticamente, quando executar, vai rodar tudo. Variável, aqui ó, a gente viu a declaração, né? Começa com um tipo. Nós só temos quantos tipos de variáveis na nossa disciplina nesse momento? 4 tipos. Então é o tipo, 2 pontos e o número das variáveis. Se eu quiser repetir aqui inteiro, varão, qualquer coisa, posso fazer uma linha. Mas aqui é mais fácil botar vírgula e colocar elas. E depois eu começo com início e fim. Início e fim são o quê? As ações. Aqui existe uma representação de um pensamento.
Olha a subjetividade da coisa. Tem um nome, o meu problema. E aqui, ó, eu tenho que pensar antes para aparecer aqui. Isso aqui, o que vão ser? Dados de entrada e variáveis para armazenar no meu processamento. Não é isso aí? Talvez eu consiga pensar tudo de início? Não, talvez não consiga. Então, minha sugestão é vocês deixarem um espacinho sempre entre o var e o início, para caso precise de mais variáveis, vocês vão acrescentando. Mas de cara, as variáveis de entrada já tem que estar listadas aqui. E aqui, entre o início e o fim, o que vem? Os passos necessários para resolver o meu problema. A gente já apagou aqui. Então, essa é a anatomia do nosso algoritmo. Pessoal, primeira semana, a gente só tinha 2 comandos. E já dava para fazer alguma coisinha. Comando leia, que é o comando de entrada de dados, e o comando imprima ou escreva, tanto faz, que é saída de dados. E aqui eu vou colocar um algoritmo, que eu não vou precisar escrever, e a gente vai usar aqui do lado. E já são 11 horas. Vamos ver aqui. O exemplo que a gente fez lá na nossa conferência. Esse cara aqui, ó. Boas-vindas. E aqui, pessoal, a gente até simula lá um teste do algoritmo. Quem não viu a videoconferência tem que ver a gravação. E aqui a gente vai fazer um papel aqui, um testar. A grande pergunta é, se o algoritmo está certo ou está errado? Quando é que ele está certo? Quando ele resolve o problema. Quando ele resolve o problema. Então, você tem que sair da prova sabendo se acertaram ou não no exercício. Porque a gente tem que testar ele. Não posso só fazer ele. E a única maneira de eu saber se ele resolve ou não, ou eu tenho muita experiência, ou sou iluminado, ou eu vou testar ele. Como eu não tenho muita experiência, eu sou iluminado, eu vou testar meu algoritmo sempre. Como é que eu testo o algoritmo? Pessoal, metodologia. Tem o Visualog lá, vou digitar, mas até o Luciano gosta do Visualog, mas a gente não tem tempo para isso. E a gente tem que saber o fundamentalismo da coisa. Vai fazer um concurso, vão te dar um algoritmo, ninguém vai te dar um Visualog para tu fazer. Então, esse raciocínio para mim é importante, isso é a base para a gente continuar no teste. Então, eu tenho que saber testar no papel, tenho que saber como é que ele vai executar. Como é que o algoritmo é executado? De cima para baixo. De cima para baixo. Tecnicamente, isso chama-se top-down. Como na lógica, tudo tem lógica, do topo para baixo. Então, pessoal, eu podia copiar e botar no notepad que ele tem número de linha. Não vou fazer isso. Tá? Eu vou executar linha a linha e vou guardar um cara aqui especial aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de memória. Ou vou imaginar que é memória. Isso não precisa escrever memória, vai ter um rótulo, que é o nome da variável, e um valor. Tá? Isso aqui vocês sempre vão ter que fazer um cantinho. Não precisa me apresentar na prova, mas não precisa pagar também se não quiser. Eu tenho que ter esse cantinho para executar. Tá? Isso é para mim, não faz parte da solução do meu problema. Então eu vou lá e executo a primeira linha. Algoritmo boas-vindas. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não, só sei que estou executando um algoritmo. Marquei com um X aqui, para a gente ver que eu não me perdi aqui. Depois vamos para a próxima linha. var. O que é o var? Minha área de declaração de variáveis. É isso mesmo. E aí, quantas variáveis eu tenho aqui? 3. 3. Então, para cada variável dessa, eu vou criar uma linha na minha tabelinha. Variável idade. Vamos imaginar, na vida real, algumas linguagens é verdade, outras não é. Nós não vamos discutir aqui. A gente não é nem PT nem PSDB. Não estamos polarizados. Nós vamos imaginar no nosso algoritmo, quando a gente cria uma área, ele está limpinho para mim, não tem nada. Se não tem nada, aí a gente entra na filosofia. O que é o nada? É vazio? É zero? Muitas perguntas aqui. Para os números, a gente vai dizer que é zero. Para string, eu poderia botar uma aspa vazia, ou escrever vazio, mas eu vou usar um potente, então somente tracinho, vai representar o meu vazio. Então, eu variável idade,
Tem a variável ano, nascimento, vai ser 0, concorda comigo? E string, a variável nome, que ela vai ser um tracinho para dizer que está vazio. Então eu executei essa linha, criei lá 2 linhas, vim para essa linha e executei até lá. Perfeito? Qual é a próxima linha que eu vou executar? Início. Só para saber que eu comecei os meus comandos. Não posso ter uma declaração de variáveis aqui, se estiver errado. Primeira linha. Escreva, digite seu nome. Vou imaginar que lá na tela do meu computador apareceu uma mensagenzinha. Digite seu nome. Lá na web, conferência, a gente até fez. Nos testezinhos do papel, eu preciso estar escrevendo o seu vestido. Imagina. Escreva ou imprima para ser uma tela. Executei essa linha aqui. Próxima linha qual é? Leia nome. Leia nome. O que é o leia nome? Está esperando mais de entrada lá. É, entrada. Fez assim. Mas é uma abstração. Pode vir o cara tocando o número para mim na tela. Não me interessa. Mas o leia, olha a beleza do leia. Como é que eu sei que não é leia? Não sei. Não tem acento, poderia ser, né? Já imagina a princesa Leia, Star Wars, a força. Vê que o algoritmo é uma coisa poderosa. O leia, o que ele faz? Ele pega um dado de algum lugar que não me interessa que lugar é. Não me interessa se veio do teclado, se veio do touch, se veio do Wi-Fi, não me interessa, veio do outro lugar. Pegou um dado de algum lugar e o que ele faz? Botou na variável nome. Foi lá na posição de memória e ele faz uma atribuição que não é explícita. E tem B, atribuição. Então ele pega alguma coisa de algum lugar e coloca na variável. Faz isso sozinho para mim. Então leia nome. Digitou o nome dela. Karen, com K? Com K. E aí o que eu faço? Se ele atribui na memória, estou executando essa linha, digitou, pensou e eu tinha um leitor de pensamentos. Karen, com N? N. I. Carinho. Carinho. Eu estou te chamando de estado de numerado. Perfeito. Isso é bom no algoritmo, ele não vai se importar que eu estou errado. Concordo que é isso que ele fez, pessoal? Nesse momento, qual é o conteúdo da variável nome? Qual é o conteúdo da variabilidade, João? 0. 0. Por isso que é importante anotar, porque tu olhou para lá. Onde eu tinha um aluno que o cara não anotava lá, de cara, olha! Aí não olhava. Não olha para cá, olha para cá. Aqui, ó, a nossa memória imaginária. Próxima linha, vai aparecer uma mensagem bonita lá. Escreva o dia do seu ano de nascimento. Ano de nascimento, cara. Não minta para nós. 1978. Vou substituir aqui por 1978. 80. Porra, eu tirei 10 anos aqui da vida. Eu adicionei quanto fácil. Bom, aqui eu já tenho um problema, né? Porque eu tenho que pagar meu X para não me perder. Não é isso que ele faz, leia? Pegou um dado da boca dela e escreveu ali. É uma abstração. Foi o que a gente fez aqui agora. Beleza. E aí ele vai para essa linha. Essa linha, e aqui eu vou chamar a atenção do meu amigo João, que a gente debateu isso aqui, ó. Isso aqui não é uma comparação. Isso aqui é o que é? Atribuição. E a gente já vai ver quando é que isso aqui vai ser uma comparação de verdade. Vai ser uma relação. Então o que isso aqui está acontecendo, pessoal? Imagine a flechinha. Ou seja, não me interessa o que tem nesse lado. Pode ser. Poderia ser idade igual a salário 14. Poderia ter uma linha assim, que ele está fazendo 14, atribuindo a idade. Ou aqui é uma expressão que ele vai resolver, não me interessa o que está desse lado, ele vai resolver, e o que der dessa laranjinha que ele vai espremer, ele vai pegar esse suquinho e guardar no copinho de idade. É isso aí. Lá no meu guia é forminha, tá? Forminha. Tipo lá e tal. Depende da identidade que está me auxiliando na hora, eu invento um exemplo. Aqui o suco da laranja. Fui pro copinho de laranja. Beleza. Então não importa o que tem do lado. Ele vai resolver e vai
E aí a gente tem, aí no outro guiazinho meu, tem no guia grandão, tudo eu faço um resumo. Tem precedentes de operadores, que a gente tem que dar uma olhada. Pessoal, 2014. João, qual é o ano de nascimento? Fazer a conta? Não. O ano de nascimento não tem que fazer nenhuma o conta. ano? 78. Não, 1978. capaz, fevereiro, acho que fevereiro, 1978. 88. Eu li a memória, Você mas um pouco arriscado. tirou isso aí, né, cara? Já informou, né? É isso aí, eu não tenho nem que pensar. Olha, Eu estava informado lá. 1978. E aí vamos fazer essa conta aqui, ó. 2014. Esse é um coletivo do ano passado. Não dá aula, eu acertei em 2015. Na videoconferência, esse aqui eu não sei de onde isso aqui. Tem várias versões dele. 1978. 88. O João me influenciou aqui. Então, 4 menos 8 não dá, pede emprestado. 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. Esse aí já não deu, pediu emprestado, 10. 10 menos 8, 2. E aqui vai ter que dar tudo zero, sabendo? 26. Se tu não tem 26, terás. Nosso algoritmo, ele trabalha com inteiros aqui, ó. Até porque a via de regra não existe, a gente não diz, né? Apesar da idade ser 30 anos e 3 meses e 5 dias avançados, a gente pressiona para o outro. Aqui, como a gente não considera o mês, se eu botasse mês aqui, vocês já iam passar um trabalhinho para fazer, já era mais complexo. Então, 26, não tem terá. E aí, o que eu faço com os 26, João? Grado na memória. É isso aí. 26. Passei essa linha? Tem mais alguma coisa para usar essa linha? Não. Cheguei lá no ponto e vírgula, sei que é o final dela para a próxima. Aí ele vai escrever o que aqui? Olá, olha aqui, ó. Isso aqui chama-se concatenação. É uma operação com strings. Eu não posso somar string, mas tem um soma aqui. Mas na informática nem tudo é o que parece. Assim como eu tenho igual para atribuição e igual para estabelecer relações, aqui até é o sentido de somar, mas não é de somar um com o outro, é de concatenar, de colocar tudo juntinho. Uma folha de papel, grampear com outra folha de papel, grampear com outra folha de papel. Então, o que está entre aspas, a gente já sabe que é uma constante, um texto, uma string, caractere, alfanumérico, interessa. Isso é coisa do dia a dia de uma empresa. A conta chega com vocês uma vez por ano, vem a contribuição sindical e o INSS vem todo mês. Mas a solução disso aqui, pessoal, computacionalmente, vai ser muito parecida. A diferença que eu tenho o quê? Mais teste aqui. É isso que eu tenho. Não vou ter um senão, aqui eu tenho 2 testes. Poderia ter sido substituído por um senão isso aqui, 2 condições. Mas, de qualquer condição, eu recomendo fazer um teste para cá. Esse aí tá na 3, né? Esse primeiro. Cara, eu não sei se tal é uma outra coisa parecida. Não. Mas eu não sei se é contribuição sindical. É. É? Acho que É o mesmo. Tá aqui, eu tô com a V3 aqui agora. É a... Então, acho que tinha pegado uma coisa diferente. Vamos pegar uma coisa igual. Os vídeos são tudo igual? Justamente esse que eu não Os fiz. valores é tudo igual. Tudo igual, é assim que Vê, cara, eu eu jurava que não tinha botado na vez. Mas tudo bem. A primeira já tá resolvida. Ou não, né? A minha tá, tu já Ah, corrigiu. não corrigiu. Nem mais isso para a gente já. A minha tu já corrigiu. Então, o segundo aqui é uma média, com uma coisinha diferente, vai ter que testar se o cara passou ou não. E o terceiro é para a gente filosofar para a próxima disciplina, para a próxima matéria. Então, basicamente, é isso aí. Então, a gente não vai fazer porque já são meio-dia aí. Partiu. Pessoal, de tudo que a gente viu aqui, de repente uma coisa que não tinha visto, eu acho que foi difícil, a gente conseguiu ver. O que vocês têm de dúvida, comentário, sugestão? É aquele momento de situações também, aceitamos menos cachorros, outros animais, né? Dinheiro, comida, roupas, tudo aceitamos. A Karine está pensando o que ela vai dizer. Eu tenho muitas dúvidas. Então pode falar sobre elas. Não, mas assim, tipo, eu li muito pouco ainda. Eu sou ciente de que para mim sanar, para mim começar a colocar qualquer coisa no seu lugar, eu preciso receber mais as informações que tem ali. Eu olhei os vídeos e eu não li as duas apostilas ainda. Tanto que quando eu cheguei nessa, eu achei que
que a atividade era para postar na sexta e era... Tipo, eu achei que era dia 24, era dia 23, mas assim... E aí quando eu me dei conta... Não, é que eu estou botando porque esse segundo é novo. Eu botei para ir meia-noite, eu não sei se ele entendeu meio-dia na primeira e cortou. Eu acho que está com problema de 12 horas. Então eu sempre joguei para o outro só para dar o prazo certo. Sim. Mas ele vai até o dia que eu coloco lá. Não, sim. Mas pode fazer e me mandar. Agora, assim, ó, o que é importante aqui? Atividade não é para bonito, que nem lá na física. Você só vai desenvolver o raciocínio depois eu vendo. Tem que parar e pensar. Não, e aí para postar eu acabei não desenvolvendo essa, mas assim, tipo, eu postei, aí ontem eu tive curso, e aí hoje eu tinha pensado que eu ia chegar aí mesmo. Agora, assim, ó, ler. Tem que ler. Até onde a gente foi. Se quiser ler mais adiante, até pode ler. Mas ler, que vai em 1 hora ler tudo, talvez menos. Depois, assistir as vídeos. É mais interessante assistir as vídeos depois de ler, porque tu vai entender o que a gente está falando. E depois fazer exercício. No exercício que a gente vai. Porque isso aqui a gente pode achar que entender, quando vai escrever, como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo a expressão? Aquela deve ser escrita bonitinho já para mim ali. Né? Mas quando chegar na hora, eu vou conseguir representar isso? É isso que eu tenho que fazer. Por isso que a gente faz atividade. Né? Faz cada uma atividade. Então, façam esse e mandem por e-mail para mim. Não é para nota, só para a gente poder trocar uma informação. Hoje aí não vamos ter tempo para isso, mas a ideia era a gente chegar a desenvolver esses exercícios. Agora, estuda, tenho certeza que a gente revisou aqui tudo até aula 2. Aula 3 a gente vai ter a videoconferência agora na terça, e aí a gente vai começar a fazer exercícios de estrutura de repetição. Isso vai ser agora na terça-feira. Terça-feira. Tem problema de... Terça tem prova. Não tem problema. Depois tu assiste a videoconferência, manda fora o e-mail. Eu também. Segunda e terça é o dia que eu tenho manhã, tarde e noite. Vamos tentar revezar aí terça e sábado. Para mim, não faz tanta diferença de terça ou sábado. Por meus polos, tá? Daqui a pouco polo não sei o que, e a gente... os polos é um convênio, né? O polo não tem autonomia sobre o polo. Lá, o funcionário do IFE, tranquilamente, se eu quiser abrir domingo durante a sala virtual, ele vai abrir para mim, vai coordenar, não tem problema sobre isso. O problema é sobre os polos. Porque, sábado de tarde, talvez o pessoal lá de Santa Vitória que trabalha nos frios, nos shops, que tenha dificuldade, certo? Mas a gente nunca vai chegar no mundo. Né? Só se fizer talvez tem alguém que trabalha lá. Eu também, assim, em relação às terças, na verdade, eu percebi bem isso que eu disse. Nessa terça eu tinha, como era a legislação, eu não quis faltar. Eu tenho prova. É que assim, claro, todas a gente procura marcar um dia para eles poderem organizar a vida deles. A tutoria não é um emprego, né? Os caras organizarem e tal. Mas assim, sábado de tarde para mim poderia ser sem problema nenhum, que eu seria menor. Eu me organizei mais ou menos na sexta e sábado, porque a minha esposa ela faz aqui, inclusive ela está aqui também, ela faz letras de espanhol da FURG, então, e eles têm na sexta e no sábado, então a gente já se liberou por falar nela também. Tudo bem? Quase. Acho que sim. Porque eu fui liberada agora, a gente podia almoçar junto? Sim. Eu espero de fora? Pode ser? Vai pagar o almoço para mim ou para ele, que eu não entendi bem assim? Não, meu. Sabe que no almoço aqui eu já estou escalado aqui. Eu não sei como é que paro isso aqui. Espero de fora, então tá. Acho que é aqui. Então a gente mais ou menos se organizou bem. Eu não faço conta. Vou só guardar. Então ele vai mostrar na tela o quê? Olá. Quanto que vale o nome? Carinho. Olá, Carinho. E aí tem mais uma outra mensagem aqui, seja bem-vindo. Apesar dela ser mulher, não sexo, seja bem-vindo. Terminei essa linha, cheguei no ponto vírgula, acabei com ela, concorda? Pois é, um X, só que não quis se cruzar. Aí vai para a próxima linha, escreva, você tem apenas mais a idade. Então vai aparecer a mensagem, você tem mais apenas, quanto que é a idade? 26. 26. Você tem apenas 26. Próxima linha, o que é? Não, como é o algoritmo. Pessoal,
Estava a mensagem de boa-vida e calcular a idade. Não fez. Tinha que ser 2015 ainda. Erramos um ano. Eu usava constante de mudar. Mas, gente, o que ele fez? Tem que se botar um exemplo errado na apostila para matar. Acabar com todo mundo. Pessoal, é assim que a gente testa um algoritmo. Não tem outra maneira. O zoológico tu vai botar lá em algumas variáveis, tu vai ter o resultado, então te preocupa mais em resolver e acertar do que raciocinar. Porque a gente está simplesmente fazendo um exercício de raciocínio. Pessoal, um raciocínio extremamente simplista. Eu consegui errar até a idade, musical. Vai fazer 27, na verdade. Eu ia dizer, mas... Tá certo. Não quis aumentar mais, a gente já tinha judiado essa coisa, né? Foi bom. Algum ano vai fazer diferença. Ela não nasceu no Star Wars lá, tá beleza? Tá até no lucro, isso aí. Mas beber alguma coisa pode. Pessoal, brincadeirinhas aqui. Agora eu vou. João, paga o quadro para mim aí, então. Os problemas de logística tem que estar em muitos dados de tarde. E o Luciano me afunda a vida com a apresentação dele. Ô, João, era só para pagar? Pois é, mas esse negócio não paga, tem que apertar forte. Não, pode distribuir que não é meu, fica tranquilo. Só o computador. Só a caneta. Apagar a memória aí também. Não consigo selecionar no meu próprio PDF aqui, tá? Posso apagar a memória? Pode, limpa tudo aí, cara. Vou pegar aqui um Word. Pessoal, quando vocês fizerem atividade, usem um carinho e chamem a atenção dos escolas. Chamado Notepad++. Lá em sua, será que a disciplina a gente usou ele, instalou ele lá? Mas baixa na internet tem um videozinho de como instalar ele na programativa. Eu tinha instalado e tinha excluído quando eu desisti. Aquela dali? Não, vou pegar para assim. Eu vou fazer o som assim, bem simplesinho, só para brincar. Não podemos brincar muito. Aqui, ó, nós já está até aqui. Abri esse, um camarão. Ó, esse aqui já foi lá no neutral. Aqui, beleza. Você pode selecionar por colunas e jogar Atualizar, eu quero. Não digo olhar lá aqui, ó. 31, não é isso. Agora sim. Visualizar. Pessoal, simplesmente fiz o seguinte, ó. Peguei lá no meu algoritmo lá. Essa caneta aqui, e meu algoritmo ali, ó. Coloquei no Notepad++, por quê? Porque ele tem número de linhas ali, tá? Todo mundo concorda que isso aqui funcionou? Tá, se eu fizer isso aqui, gente. Aí a pergunta que não quer calar, isso funciona? É levemente diferente do outro. Viram o que eu fiz, né? Acho que funciona. Funciona, não sei. Acho que funciona não é uma Não, funciona. Funciona. Funciona? Eu chego ali para ela e pergunto, olho para ela, bem no branco dos olhos dela e digo, digita o ano do nascimento. E ela vai digitar 88 ou 78? 88. 78. Você não junte você 78. Aí eu digo para ela, digite seu nome. E ela vai digitar. E aí eu vim aqui, calcular a idade, imprimir e tal. Funciona. Humanamente, eu não vou perguntar que ano ela nasceu, depois não tem idade. O computador não é humano. Isso é vantagem de ser um computador. Aí não faz a menor diferença. Para a lógica não faz a menor diferença. Como é que funciona? Atendeu o meu problema. Vai dar a maldita mensagem de boas-vindas e a idade dela aproximada. Menos.
Só não poderia estar o esqueleto no início. Não sei, essa é a minha próxima pergunta. Vou tirar ele aqui, ó. Cara, isso aqui eu tentei fazer ontem lá em Café, né? O projetor não funcionava. Foi um inferno. Marcar bloco, 4 dias aí, assim, foi pra matar. Até café você está. Oi? Não, foi em Santo Antônio. Essa aí. Perfeito. Tô falando mal do lugar errado. Estão olhando o que eu estou fazendo? Tá nas minhas, isso funciona? Sim. Funciona, né? Ele pega o ano de orçamento, calcula. E quando chegar nessa linha, simplesmente ele vai estar funcionando, porque não tem nada ali. Isso funciona? Não. Eu acho que não. Não posso dizer com certeza. Pode dizer com certeza, cara. Toma 1 hora na disciplina, como é que tu não pode dizer com certeza, João? Apesar da gente não estar no segundo andar, ela não podia jogar ninguém na janela, elas vão fazer diferença. Ele não vai ter onde gravar no nascimento, né? Por quê? Ele mostrou a mensagem na tela, digite seu ano de nascimento. Digitou Mostrou a mensagem, não digitei nada, só mostrou na tela. Ah, é verdade. Digite seu nome. Mostrou. Depois ele vai ler o nome, vai ter que saber que é o primeiro, e depois que. Eu poderia até não ter essa mensagem para o operador. É uma porcaria. Mas vai funcionar. Vai ter que saber que tem que digitar primeiro o nome, depois o ano de nascimento. O computador não faz diferença. Se tiver um cursor piscando, tem que saber que é digitar. Eu não estou preocupado com isso agora. Se você fizer isso lá em lógica, tu vai voltar. Em linguagem, porra, como é que eu botou aqui o cara digitar o gama? Uma caixa aqui, o cara vai adivinhar o que é isso. Mas na lógica de programação, nós não estamos preocupados com isso, por isso que a gente abstrai tudo isso. E claro que dá uma mensagenzinha, é mais interessante. Mas não é isso que não vai fazer funcionar. Cadê o monte do pagador? Mas e se não tivesse um layer, por exemplo? Aí foi para baixo. Se não tiver um layer, qualquer um dos dois aqui não vai funcionar. O Simprima eu posso não ter aqui, eu escrevo, mas o layer tem que ter. Por quê? Porque eu preciso dessa informação para ser processada. Agora o último teste desse cara, vê como uma coisa há uma subjetividade, né? Em tudo ali, apesar de ser um exemplo simples, vamos fazer uma mini tese aqui nele. Deixa eu voltar em original, porque nem eu sei mais. Obrigado. Bom, não me mete, deixa no carro. Beleza. Era isso. Isso funciona? Eu acho que não vai ler lá embaixo, velho. Tu não pode achar, cara! Tu tem que ter certeza. Não vai ler. Não, ler ele vai. Porque daí... Ele não vai dar um coisa ali na idade? 2014 não é ano de nascimento, ele não tem um ele nascimento. não tem uma ainda. Na verdade, ele vai ter um ano de nascimento zero lá, que eu estou condicional de vida zero. Vai dar. 2014, dele zero, 2014? a idade lá no final vai ser 2014. Vai dar. Ele vai funcionar, mas ele está errado. Logicamente errado. Porque eu não atendi a minha solução. A não ser que ela tenha 2014 anos. Não parece. Daria 2000 no máximo. Então, pessoal, se eu ler o nome depois, não faz diferença. Se eu ler a idade, faz porque eu estou lendo depois do processamento. Então, até ele não vai dar um erro. Uma linguagem lá, formal, daria um erro agora não declarado. No PHP, ele vai considerar que está zerado e aí o seguinte
vai embora e já era, e eu vou ter um erro que eu vou ter que estar catando onde está. Então, isso que eu tenho que tomar cuidado. E um aluno que fez isso quase acertou, mas não acertou. E não atendeu a solução do problema. Sabe? Apesar de ter... Aí é o que eu digo, eu tenho que dizer os passos e sequenciar, por eles uma ordem que atenda o problema. Esta ordem não está correta. É isso que tu consegue ver quando tu fizer o passo a passo ali. Exatamente. Por isso que eu digo, você tem que saber da prova de lógica, eu passei ou não passei. Tá? Tem que executar ele e chegar numa decisão do que está certo ou não. Pessoal, matéria da aula 2, estrutura de seleção. E aqui a gente vai abrir um outro parênteses, tá? Disciplina recursiva. Nós temos aqui os operadores relacionais. Vou voltar aqui rapidamente. Operadores relacionais, na lógica, tudo tem lógica, eles estabelecem uma relação. Olha só, fantástico. O que é uma relação, pessoal? Uma relação é um resultado positivo, negativo, tanto faz. E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, ó. Qual foi o tipo que a gente não usou ainda de variável? Lógico. Bom, a disciplina de lógica de programação não usa lógica para matar. Pessoal, o que é o tipo lógico? O nome técnico dele é booleano. Boolean. Um matemático lá, não sei o que, Boolean, criou essa lógica lá. E a gente vai ver um pedacinho da lógica booleana ali. O que um operador relacional faz? Ele estabelece uma relação entre pares. Como é que vai ser o resultado dessas relações que estão aqui? Quais são os resultados possíveis? Não estou preocupado com o que está ali. Mas o que vai ser possível? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, cara? É isso aí. Isso que eu queria ouvir. Verdadeiro ou falso? O tipo lógico, ele admite dois estados. Porque o computador é binário. A gente já viu lá. Eletricidade não tem. A gente viu aceso ou desligado. 0 ou 1. Tem eletricidade ou não tem. É isso aí. Positivo ou negativo. Então, o tipo lógico é verdadeiro ou falso. True ou falso, positivo ou negativo, não interessa. Como botar V ou F, ou escrever verdadeiro ou falso. Então, é uma variável que só tem dois estados possíveis. Quando eu criar lá, eu vou criar uma variável lógica. Dois pontos. Aprovado. Concorda que a declaração dele seria assim? É o tipo, dois pontos e o nome da variável. Aprovado pode ter quais valores? Sim ou não? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Quando eu estabeleço uma relação, e aqui não é uma atribuição, e aí que eu vou saber, quando estiver dentro de um teste, que é o que a gente vai ver agora, eu sei que aquilo vai estar uma atribuição. Como a gente tem coisas no português, né? Como é que eu sei se é uma expressão que a gente usei lá no início? Como é que eu sei que é uma expressão, uma afirmação ou uma interrogação? Depende do contexto. Pelo ponto, contexto. Então, se ele estiver dentro de um C, ele é uma relação. Se ele tiver uma linha que tem unidade, não é uma atribuição. Quando eu estabeleço relações, terei verdadeiro ou falso. E aqui eu tenho coisas que isso aqui não tem nada de novo, né, pessoal? Isso aqui é matemática que vocês fizeram no momento da vida de vocês lá no primeiro grau. Só que lá eu escrevi assim, ó, maior igual. Só que aqui eu não tenho. Maior igual, então eu uso a tosco modo maior e igual. Se quiser fazer isso aqui, beleza. Na linguagem de programação a gente vai fazer isso aqui. Então, mais para a linguagem de programação. Fiquei com uma dúvida esses dias. Se eu colocar o igual antes, maior depois? Sempre depois. Sempre depois. Sempre depois. Porque ele vai ser, é como diz, né? Eu digo maior igual, eu não digo igual maior. Né? Sim. Não sei porquê. Mas funcionaria se colocasse contrário? Não. Daria um erro de sintaxe. Então, é como eu digo no português aqui. Uma coisa pode ser igual, maior ou menor, e eu ainda posso ter essas outras relações, né? Que é a combinação dessas outras. Uma coisa não é maior ou igual. Não é? Ou é? É. Ela é maior ou igual. Ela não é maior e igual. Isso não existe. Eu não posso ser igual a 5 e ser maior que ele.
5.1 não é igual. Então isso aqui é maior, eu botei ou, porque está certo. Eu estaria errado. Maior e igual não é. Maior e igual e o diferente, né? Que eu botei esse formato, porque as linguagens que a gente vai ver é esse formato. Mas poderia ter assim também, né? O que não é maior e o que não é menor é diferente. Esse outro aqui talvez se confunda menos, sei lá. Então, para que eu tenho operadores relacionais? Para estabelecer relações justamente disso. E gerar um resultado verdadeiro ou falso. E onde é que eu vou usar isso? Aqui a gente vai ver uma coisinha e vai abrir um outro parênteses. Essa aqui é recursivo. Aqui, ó. Cadê o nosso guia de referência? Aqui. A gente vai usar isso aqui nisso aqui, ó. Estrutura de seleção. Que é a disciplina, é a matéria da aula 2. Então, olha lá. Permite a escolha de um grupo de ações, ou uma ação, né? De uma ou mais ações, quando a condição for satisfeita. Quando a condição for verdadeira. Que condição? A que eu vou estabelecer aqui. Então, para esse táxi, ser, vou abrir parênteses, ter uma condição, que vai ser uma expressão, provavelmente, ou poderia testar uma variável lógica. E aí eu vou dizer, se ela for verdadeira, ela vai executar tudo que está entre esse cara aqui e esse outro cara. Eu tenho aqui um irmão da seleção simples, aqui é a seleção composta. O que ele faz? Se a condição for verdadeira, isso é igual ao outro. Tá lá. Se a condição for verdadeira, condição aqui, essa for verdadeira, ela vai executar esse bloco de ação entre o C e o C não. Se ela for falsa, essa condição, ele vai executar tudo que está entre o C não e o fim C. Então, quando ela é composta, ela vai entrar num ou no outro. Se ela é simples, ela só vai entrar aqui se for verdadeira. Pessoal, o que isso aqui, a grosso modo, ou a fino modo é? Como é que eu executo um algoritmo? De cima para baixo. Então esse é o fluxo de execução. Era um guia e a gente fez. Não foi executando linha. Só que num problema, querendo um problema pequenininho na idade, um problema já melhorzinho, de repente tem partes que eu não vou poder executar. E eu não tenho como fazer isso com o que eu sei até agora. Por quê? Porque eu executo linha a linha. Na verdade, o condicional, o que ele faz com o fluxo? Ele faz isso aqui. Eu tenho um C aqui, fim C, e aí só vai executar isso aqui se for verdadeiro. Concorda comigo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um desvio no fluxo, um salto. Eu estou decidindo, por isso que é uma estrutura de decisão ou seleção. A lógica é fantástica. Se eu vou executar aquilo ali ou não. Então, o C é a primeira ferramenta que me dá a capacidade de alterar o meu fluxo de execução. Eu vou decidir se vou executar aquelas linhas ou não. Então, eu já consigo fazer mais coisas do que... Mas quando é que eu vou ter que usar isso? Um exemplo simples, não sei se está aí. Vou fazer um programa que vai calcular a média de vocês. Então, todo mundo tem que saber calcular a média, porque a gente faz exercício de média aqui. Média. E eu quero, além de mostrar a média de se está aprovado ou não, vamos supor que 7 é aprovado, menos que 7 é reprovado. E aí, eu vou lá dar imprima aprovado, parabéns, imprima reprovado, parabéns. Se eu seguir no fluxo normal, eu vou passar por todos em prima, correto? Então eu tenho que calcular a média e decidir qual da mensagem eu devo fornecer. Concorda comigo? Parece muito lógico isso, né? Mas até então, com lei em prima, eu não consigo fazer isso. Eu preciso decidir.
E aqui, pessoal, vamos abrir outro parênteses. Nós precisamos falar dos operadores lógicos. E esse materialzinho está lá no Moodle também. Pessoal, isso aqui ninguém tem que decorar, tá? Isso aqui é que nem em português, é muito lógico. Tem até uma videozinha sobre lá, isso aqui também, sobre os operadores relacionais, tem lá uma revisãozinha sobre operadores. E a gente vai capturando ver isso aqui. Então hoje, vocês têm que sair daqui tinindo. Tem que conseguir resolver qualquer exercício da aula 2. Até a aula 2. Pessoal, tem 3 operadores. Para quê? Bom, eu já tenho os operadores relacionais, que eu estabeleço verdadeiro ou falso nas expressões, mas eu posso necessitar de expressões ou condições mais complexas. Mais complexo, pessoal, não quer dizer mais difícil. E eu vou dar um exemplo simples aqui. O que o Luciano falou aqui, nos 45 minutos de aula que ele roubou aqui? Está gravado ali. Ele não disse que para passar tem que ter 75% de frequência, eu acho, e anota. Frequência. Nota 7. Maior ou igual, para já sei usar os operadores. Então a frequência tem que ser maior ou igual a 75 e a nota tem que ser maior ou igual a 7. Não é isso aí que precisa passar. O homem acabou de falar isso aí há 1 hora atrás. 1h15. Isso é uma condição mais complexa. Eu tenho 2 condições. Poderia ter mais para passar. Tem que ter frequência, nota e dar uma caixa de alfajor para o professor. Se não der caixa de alfajor, você já fica a dica para a próxima aula presencial, você já trazer uma caixa de alfajor. Balinha não basta, não adianta trazer balinha. Então poderia ter N mais condições. Podia não ter que chover, se estiver chovendo vai todo mundo rodar. Tem outro que vai rodar todo mundo estiver chovendo. Aqui pela lógica eu tenho 2 condições. Então, os operadores lógicos servem para mim conectar mais de uma condição. Para quê? Para no final, parece coisa de Highlander. Ela talvez nem tenha visto o filme do Highlander, mas eles viram. Só pode haver um, só vai ser ou verdadeiro ou falso. No fugir dos outros eu tenho que resolver tudo para ter um verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu sei, acabei de dizer que só não entra ali se é verdadeiro, ou então se for se não entra falso, precisa ver verdadeiro ou falso. Então eu tenho que escrever uma expressão que traduz uma realidade, que é isso que eu estou fazendo, que eu estou resolvendo um problema, e essa tradução da realidade vai te apresentar um verdadeiro ou falso. Porque o computador é só o que ele importa, ele não importa com a nota, pode acreditar. Pode botar a mão aí como é que ele é frio. Não se importa com a nota, não se importa com a frequência, ele só quer o verdadeiro ou falso dele no final, só isso. E ele vai usar as variáveis, constar a memória e vai chegar numa conclusão. Foi verdadeiro ou falso. Isso aqui a gente usa no português, pessoal. Importante. Os operadores lógicos não modificam o conteúdo das variáveis. Ele modifica o resultado da minha expressão. Ou não. Como assim? Vamos pegar primeiro aqui o não. O que faz o operador de negação? Ele inverte um estado. Ele é um inversor de sentido. Quais são os 2 sentidos possíveis numa variável tipológica? Ou numa expressão relacional? Carinho? Pode ser. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Então, alguma coisa que seja verdadeira e eu nego, ela passa a ser o que é? Homem da filosofia. Uma coisa que é verdadeira e eu vou lá e nego ela, o que ela passa a ser? Passa a ser falsa. E olha que bonito. A negação da negação é a verdade. Impressionante, não? A negação da negação. Então o operador não faz isso. Ele muda a variável? Não. Ele simplesmente vai mudar o resultado da variação da expressão lógica. Como assim, professor? Vamos fazer uma expressão aqui, professor. Tem condições de fazer uma expressão?
eu não precisaria. Lembra que eu criei o aprovado? Eu criei a maneira lógica aprovado dele. Vou lá até agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou ler aprovado, porque não tem sentido ler um tipo lógico. Vou dizer que aprovado é igual a verdadeira. Eu posso escrever verdadeira para ver. Se é aprovado, até vamos fazer um círculo. Tá, isso aqui é o traço algoritmo aqui no início, lá está o valor, lá em cima que rolou. Eu estou seguindo aqui o fluxo. Imprima var aprovado. Imprima negação de aprovado. E aí eu vou dar um imprima. Podia botar um mais em concatenar, mas não quero subir lá no negócio. Imprima não aprovado. Geralmente essas linguagens, aqui a gente bota não porque é a opção do código, mas geralmente o não é um ponto de exclamação. A maioria das linguagens é uma exclamação, negação. Então ficaria assim, ó. Fica mais visual, né? Um fatorialzinho aqui na frente. Mas, tudo bem. Aqui, ouvido, fim. Então aqui, ó, aprovado. Tem a caixinha de memória lá, ela está verdadeira. Concorda comigo? Aqui, ó. Aprovado. Por que ela está verdadeira? Por que ela está verdadeira, João? Então, João? Ele está dizendo que ela está aprovada, né? Porque eu estou atribuindo verdadeiro aí para ela. É isso, né? Beleza. Marquei o X, beleza. Imprima var aprovada, apareceu na tela lá. Var aprovada. Olha que aqui eu usei. Eu não fiz o troço, faltou no imprima também. Ó, tu vê que executando a gente vê que está errado. Imprima aprovado. Tu vê que aqui eu não concatenei nada, eu usei imprima por cada linha. Dá mais trabalhinho, né? Eu não queria usar aqui, imprimir. Aí imprimiu var, aprovado, beleza. E aí o que é imprima aprovado? Vai imprimir o que está na variável aprovado. O que está na variável aprovado? Verdadeira. Então imprimiu verdadeira. Próxima linha. Imprima negação de aprovado. Esses rabiscos querem dizer aquilo lá. Depois eu boto uma videoaula de hieroglifos lá e vocês conseguem ler. E aí a próxima linha, imprima não aprovado. O que tem na memória em aprovado? Como é que sabe disso? É, isso aí, eu guardei aqui, a memória está aqui. O que é não aprovado? É a negação do que está na memória da variável lógica. Se ela é verdadeira, qual é a negação dela? Falsa. É a única possibilidade. Se ela é falsa, ou nega, ela é verdadeira. Então o que ele vai imprimir aqui? Nessa linha aqui, ó. Falso. Falso. Quanto vale aprovado agora? Falso. Verdadeiro! Está aqui, ó. Eu modifiquei a minha memória. Ah, sim, só imprimiu? Não, só imprimi. Eu falei 3 vezes. Operadores não modificam o conteúdo. Tá? Se eu der um imprima de novo, vai ser aprovado. Aqui ele resolveu isso para mim. Ele consulta o que tem na memória e inverte o cabo. A matemática ele multiplicaria por menos 1 ali. Positivo vai ficar negativo, negativo vai ficar positivo. Barbada, né? Quando é que eu uso e ou não? Quando eu quero juntar mais de uma condição. O que é juntar? Na verdade eu só quero ter um, que nem o Relando. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. E eu tenho várias expressões que preciso avaliar elas e chegar a uma conclusão se elas são verdadeiras ou falsas. Então, pessoal, aqui eu botei uma condição, uma variável A e uma variável B, que poderia ser o quê? Eu posso ter quantas condições
paradas. Condições. Tipo lá, ó. O que é uma condição? Frequência maior que 75, outra condição, nota maior que 7. Pois é, uma boa pergunta, né? Eu não sei se as linguagens de delimitação, mas via de regra pode ser várias. O que vai determinar as condições? Problema. Problema de alto grau de complexidade. O FIES. O cara tem que ter matriculado, tem que ter nota não sei o que, tem que ter um pai de santo forte, uma internet não sei o que, várias condições. Não consegue ainda um financiamento. Falso. Aqui eu peguei duas condições. Que condições são essas? A e B, condições hipotéticas. Que eu posso traduzir por quê? Frequência, nota. Não, aqui é uma só, né? Só frequência. Aqui que é a e B, ó. Frequência e nota. Frequência e nota. Não pode ser isso aqui? A gente pegou um exemplo aqui, ó. Para passar. Por que eu tenho duas linhas aqui, eu tenho 4 linhas aqui? Aqui eu tenho 2 linhas na direção. Sim, porque o verdadeiro é falso. E por que no outro tem mais? Tem uma conjunção, ou. Mais ou menos por isso, não é por isso. É por causa da matemática, né? Para mim poder combinar todos os resultados possíveis entre duas variáveis de 2 estados binários, eu preciso de 4 representações. Isso aqui é matemática. Na verdade, eu tenho 2 elevado ao número de funções. 2 na 2 são 4 linhas. Se forem 3, eu vou ter 2 na 3, vou ter 2, 2, 6. 4, 2 na 4 vai dar, e assim sucessivamente. Isso aqui, no nosso curso não vamos precisar, mas só para vocês não terem que engolir de onde veio isso aqui. Então o que eu fiz? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Para quê? Para atingir todas as combinações possíveis. Se eu botasse verdadeiro, verdadeiro, falso, falso aqui, eu não ia ter 50% só de combinações. Tá? Uma coisa nesse outro aqui. Pode ver aqui. E aí, pessoal, eu vou usar a conjunção ou e e a disjunção ou. Então aqui, ó, frequência e nota. Esse aqui está até mais pintaque para nós aqui. Esse aqui, então vamos dar um exemplo aqui. Esse aqui vamos tirar. Para o cara passar no ETEC, não precisa ter frequência e ter nota. A nota tem que ser maior que 75. Mas no final, pessoal, se eu faço isso aqui, ó, essa expressão, F maior ou igual a 75. Quando eu estiver executando o meu algoritmo, o que vai ser isso aqui? Carinho, o que vai ser isso aqui? Ou isso aqui vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não tem outro. Mesma coisa no outro. Não importa as expressões, se abacaxi é igual a Lima, se o Brasil é igual a Lima, não importa. Se X é maior que 23, no final ele vai resolver aquilo e ele vai chegar verdadeiro ou falso. Então, que é o que está aqui o conteúdo dessas possibilidades. Então, desse aqui, frequência tem que ser maior que 75. Ele vai resolver, né? Se é uma variável, frequência, não é F de verdadeiro, frequência. E a nota, maior que 7, igual a 7. Ele vai resolver e vai ter isso aqui, ó, essas possibilidades. E aí eu vou juntar, ou desjuntar as duas. Lá eu tenho que ter o quê? Nota que está no português, isso está lá no meu problema. Nota e frequência para ser aprovado. Concorda comigo? Você não falou, está gravado, nota e frequência. Beleza. Então vai ser verdadeiro ou falso. E aí eu pergunto, se o cara não tem frequência, e o cara não tem nota, está passado? Falso, né? Se o cara não tem frequência, mas tem nota, vai passar? Só lamento, né? Teve nota, mas não teve frequência. Se o cara teve frequência, mas não teve nota, passa? Isso aqui é lógico, né? Se o cara teve frequência e teve nota,
Pessoal, o E, tudo isso aqui é lógico. Eu penso e eu resolvo. Mas, isso aqui é para demonstrar o quê? Quando o E, todas as condições têm que ser verdadeiras. Não importa se tem 22 mil condições, que provavelmente não vai conseguir resolver. Imagina eu. Então, você vai aí, fica dentro do material. Sim. Dentro da mente, sobre a matéria, é fantástico. Então, pessoal, matéria da sacanagem. Então, pessoal, eu só vou ter, limpar as condições, quando um E, todas as condições têm que ser satisfeitas. Onde uma falhar, não precisa nem ver o resto, que eu sei que é falso. Já no ou já é um cara mais promíscuo aqui. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Hoje tem uma festa. E aí o ingresso é 20 pila. Então eu vou na festa, o quê? Se eu não tiver dinheiro para comprar o ingresso. Então, se minha carteira é maior ou igual a 20, beleza, não vou tomar nada, mas eu consigo entrar na festa. Ou se alguém me pagar o ingresso, me dá o ingresso. Se eu ganhar o ingresso, eu vou na festa. Se uma dessas condições acontecer, eu irei para a festa hoje. E aí é só a gente fazer um raciocíniozinho, né? Vai judiar de mim. Então, o operador ou, não tem dinheiro e não ganhei ingresso. Fiquei em casa. Está falso. Não tem dinheiro, mas ganhei o ingresso. Bora à festa? Bom. Não tenho dinheiro, ou tenho dinheiro e não ganhei ingresso. Vou para a festa. Tem dinheiro e ganhei ingresso. Vou até tomar um refrigerante lá. Então, no ou, apenas uma condição sendo satisfeita, a expressão vai ser verdadeira. Então é esse o resumo da gente ser operadores racionais, e isso aqui é o nosso dia a dia. A gente usa isso no português, no inglês, provavelmente no japonês, que não é meu forte. E aí, uma abreviaçãozinha, uma lembrança rápida. Pessoal, lá na matemática a gente já viu que a gente tem precedência de operadores. O que é isso? A ordem que ele resolve. Que é muito parecido com a matemática. Primeiro ele resolve os parênteses mais internos, depois os outros parênteses. Parênteses dentro de parênteses ele vai resolver primeiro e vai indo. Que é lá na matemática, chave, cochete, potenciação e variação. Depois, multiplicação, divisão, div e mod, que é a divisão e o resto da divisão exata, sobre subtração. E na lógica, notem que eu também tenho precedência de operadores, porque na verdade isso vai mudar o meu resultado. Se eu tenho um inversor não, eu tenho que primeiro resolver ele. Não adianta fazer a comparação com o conteúdo da variável, vou aprovar o verdadeiro, vai estar errado, eu estou invertendo, não. Então, depois é os es e depois é os os. Isso vai mudar o resultado. Então, se eu tenho um e e um ou, posso ter. E a minha mãe deixar, tem que ter dinheiro ou ganhar um ingresso, e a minha mãe tem que deixar. Primeiro eu vou consultar a mãe. Se a mãe não deixar, acabou. Pode acreditar. Então, pessoal, talvez a gente nunca parou para pensar nisso, mas isso a gente fez a vida inteira, talvez a vida inteira, porque quando tinha criança não tinha condições de julgar isso, mas a partir do momento que a gente já teve condições de ter algum julgamento, a gente vem fazendo isso aqui. E às vezes parece que escrever isso aqui é tão complexo, mas a gente faz isso a cada instante aí. Não vou, eu vou ser fulano. A gente vive resolvendo as expressões de lógica. É incrível como a lógica está na nossa vida e a gente não se dá conta assim.
Esse material está lá, o outro material também está lá. Eles até não estavam no início, porque ninguém pegaria e olhar só isso aqui. E aqui para a gente arrematar. Aqui o guiazinho. Acho que posso fechar ele. Vamos só ver um exemplo aqui do. Deve ter um exemplo do C. Aqui tem um exemplo bem simples aqui, status comprou, cumprir, contadores, tem que ler, tem coisas aqui que a gente sublimou. Ó, aqui tem um cenário. Ó, está lá na apostila também, viu, pessoal? É um resumo para trazer para a prova. Ó, aqui está até melhorzinho esse manualzinho aqui. Ó, aí tem um cenário, um problema. Ó, um exemplinho aqui. Vamos desenvolver um algoritmo que calcule a necessidade do trabalhador com base na seguinte tabela. Tem duas condições aí. Ó. Se o cara ganha até 1.000, ele tem 5% de desconto. Se ele ganhar a partir de 1.000, ou seja, de 1.001 centavos, isso é que eu botei porque a gente está no início. Geralmente não precisa, até 1.000 é tanto, acima é tanto. Eu tenho que entender que acima não é 1.000, senão eu tenho problema de condições. 1.000 só pode estar no 9%. Então tá, tem ali uma explicaçãozinha, vamos direto para o nosso algoritmo aqui. Ó. Então é o seguinte, toma aqui a canetinha, limpa ali o quadro para nós, executa esse algoritmo para nós lá. E aí a gente já vai avaliando como é que funciona o C e a expressãozinha ali. Como é que eu executo o algoritmo, peraí? Oi? Como é que eu executo o algoritmo? Fazendo a caixinha de memória. Não tem nem que pensar, não. Faz um X e vou começar na primeira linha, de cima para baixo. Algoritmo que eu calculei é só para saber que começou. Var. Var é o quê? Var é para mim criar minha caixinha lá. Aí eu vou olhar, que variáveis eu tenho ali? Quantas variáveis eu tenho aí, Karine? 3. Por que 3? 2, desculpa. Perfeito. Então agora pode criar a caixinha, um nome e um lugarzinho para o valor deles. Essa é o base, o nome dela. Né? O nome da variável é sal base. Por que não tem em cima? Se a gente botar ali dentro só. Se botar só sal. É isso aí. Quanto vale sal base, Karine? R$1.000. Não. A gente combinou quando a gente cria a variável, elas estão zeradas. Inicializadas. Zero. Quanto vale excesso? Zero. Perfeito. Executasse essa linha do real? X. Perfeito. Próxima linha? Isso aí. Segue o barco. Aí a gente não precisa, mas vai aparecer na tela, no mouse, no teclado, a mensagem. Digite salário básico. A gente só pensa na cabeça isso aí. Marca um X aí, segue o barco. Leia salário básico. Pede para alguém te dizer o salário aí. É o nosso executor de algoritmo. 1.500. 1.500. Tá. Não. O que o Leia faz? Pega um valor e atribui a uma variável. Ele acabou de digitar 1.500. Para onde vai esse 1.500? É isso aí.
Se lá eu só tenho caneta quando eu estou fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou riscar o valor anterior e escrever do ladinho ali o novo valor, para não me perder. Terminasse essa linha? Sim. Perfeito. E agora a gente vai chegar no C. O que está me dizendo ali, Karine? O salário base, então, ele é... Isso é um teste, concorda comigo? Está testando uma condição. Qual é a condição que eu tenho? Quantas condições eu tenho aqui, Karine? Uma. Tem só essa condição. Poderia ter mais? Poderia ter os conectores aqui, o E, ou não ter mais. Não poderia ter direto aí, mas não faz sentido nenhum aqui. Então, uma condição. Então, como é que eu vou resolver isso? Estamos executando o algoritmo, isso já está feito. Digamos, o 1000 passa a ser o salário base. Não, isso não é uma atribuição. Isso eu estou vendo, isso aqui é verdadeiro ou falso. Eu tenho que resolver essa expressão relacional. Como é que eu resolvo uma expressão relacional? Eu tenho que ter um negócio de choque. Aí a pessoa não fala, dando um choque aqui. Como eu resolvo a expressão relacional? Primeira coisa, vamos botar aqui para ficar mais fácil, em cima, o valor da minha memória lá. Vai ter que essa base? 1500. É isso aí. Não olha para a memória, mas é esse calcular, 1500. E aí eu vou perguntar para mim mesmo: 1500 é menor ou igual a 1000? É isso que ele está fazendo, não é? Nesse momento, o valor que a gente está executando é 1500. É menor ou igual a 1000? É maior. Então não é menor nem igual. Aqui, no final, eu vou ter sempre o quê? Não importa quantas expressões, ou verdadeiro ou falso. Falso. Então bota aqui um falso aqui embaixo para a gente saber se é falso. Se é falso, no C, ele entra aqui ou não entra? Verdadeiro. Se é verdadeiro. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Não. Vou escrever um falso aqui. Vamos de novo. A gente testou o quê? Se 1500 é menor ou igual a 1000. Falso. É falso. No C, aí a próxima linha, ele vai executar isso aqui somente se a condição for verdadeira. Tudo que tiver entre o C e o fim C. A condição foi verdadeira? Foi falso. Foi falsa. Nesse caso ela foi falsa. Então eu não vou executar. Eu vou pular direto para o fim C. É isso que ele está fazendo. Então marca o C que a gente não pode fazer. Nós vamos executar esse? Não. Não. Então vai lá para o fim C. Fim C não tem nada para fazer, né? Vai para a próxima linha. Próxima linha. Bora contigo. Agora eu fico mexendo em testação para baixo para te ferrar. Não. Está o grau de dificuldade. Tudo de fase. Eu não vou precisar de socorro, né? Porque... Vamos colocar o 1500 para ficar mais fácil. Tá. 1500 é maior que 1000? Desculpa, eu perdi o maior. Esse papel ali é maior. Verdadeiro. Verdadeiro. Estou precisando dessa expressão verdadeira. Tá. O que ele vai fazer agora? Ele vai calcular o... Isso aí. Isso aí. Aí ele vai pegar essa base, que ele vai substituir. Quanto vale essa base agora? 1500. 1500. Pode botar ali para ficar mais claro. 1500 vezes 0,09. Eu já te digo aí. 10% seria 150. 9 vai dar... Pô, me tem calculadora aí? Já está em... 120? 135. Eu disse 135. Então o resultado dessa expressão é 135. 1500 vezes 0,9. O que tu vai fazer com esse 135? Eu preciso escrever ou eu só vou escrever essa parte aqui? Preciso fazer uma coisa importante. Peguei 1500 vezes 0,09 é 135. O que eu vou fazer com esse 135? Eu vou fazer. É isso aí, na minha memória. Para mim não me perder. Se executar assim, a gente não vai errar nunca. 135. Beleza. Executasse essa linha? E essa aqui? Então marca um X para não te perder. Fim C, vai fazer alguma coisa?
135. Então vai aparecer essa mensagem, o INSS é 135. Marca essa linha. E acabou. Perfeito. Na verdade, quando a gente tem um algoritmo assim, que tem limites, eu tenho que testar todos os limites possíveis. Então, o que é possível? 1000 é um valor crítico, que ele tem que entrar ou aqui ou aqui. Às vezes eu erro, se fosse igual, ele vai entrar nos dois. E um valor maior e menor que a minha condição. Maior que 1000 e tinha que pegar o menor que 1000 para testar. É que eu sei que não está certo aqui, porque eu já testei ele. Não, mas eu acabei não respondendo porque eu ratei no meu tempo ali, dei uma virada de tempo de estudar e eu acabei não conseguindo. Isso que eu estou fazendo, eu estou trazendo todo mundo que veio de volta à vida. A gente reviu tudo aqui até agora, faltando estudos de repetição para não ler nesse tempo de exercício. Então, assim, até agora, vocês têm que sair dessa aula e conseguir resolver qualquer exercício da listado no listador. E aí eu teria que executar de novo um outro valor ali para a gente testar os limites. Sempre é importante os limites. Eu trouxe, pessoal, uma lista de exercício que a gente deveria fazer e executar ele assim e tal. Mas por questão de tempo, já vi o dia, eu ainda tenho que ir para muitos ratos, a gente... Vou deixar para vocês fazerem em casa isso aqui e me enviar por e-mail. Mas acredito que até agora, com esse exemplinho aqui, vocês têm muito mais condições da gente... Aí, olha o primeiro exercício. E assim, pessoal, é a vida. A vida na informática, muitas das coisas são repetições. Problemas aparentemente diferentes vão ter soluções muito parecidas. Vamos olhar o primeiro exercício aqui, pessoal. Eu não vou nem ler o conjunto do exercício, mas o que eu estou vendo? Uma tabela com 3 alíquotas. Esse exercício é muito diferente desse aqui. Na vida real calculam uma contribuição sindical, se eu não me engano, e esse calcula no SSS. São coisas completamente diferentes,